meus amigos, sejam muito bem-vindos, meus irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, para mais um vídeo com a leitura da Palavra, que se encontra em Mateus, no capítulo 6, que é a continuação do sermão, e versículo 1 até o 18. Nós vamos dividi-los em partes, né, como da outra vez. E eu subsequenciei em 7 partes. Hoje nós vamos fazer 2 partes, 3 na verdade, né, que é a parte 1, que nós vamos falar como viver no reino. A parte 2, oração modelo, e a parte 3, jejuar. O jejum, né, que o jejum é também uma forma de adorar a Deus. E nós vamos comentar esses 3 pontos hoje, em nome de Jesus. Também temos uma convidada para nos ajudar, né, para comentar também sobre a oração, falar sobre a oração. E fica também um convite, você que gosta da palavra de Deus, claro, todos nós gostamos, mas você que gosta de comentar, gosta de refletir, gosta de falar, você pode nos mandar aí nos comentários, ou então lá no nosso Facebook, que é Valdirene Barbosa Pinto. Estamos lá, você fala conosco no inbox e nós gravaremos um vídeo, você comentando a parte, e nós postaremos aqui, tá certo? Com o seu argumento, a sua fala, tá bem? Estou convidando você que é meu seguidor, que gosta de nos seguir aqui pelo YouTube. Esses dias também, eu quero até me desculpar com vocês, meus amores, porque esses dias eu não tenho postado, né? Tem já gente reclamando, cadê os vídeos e tal. Eu tive um pequeno contratempo com a saúde, né? Porque a gente sabe que a saúde, a gente depende muito dela. Daí não deu e a gente estava meditando aqui e nós precisamos também ter momentos para refletir, para orar, e daí não postamos nenhum vídeo, mas hoje nós estamos aqui com esse vídeo, não é? E nós vamos fazer a leitura do versículo de 1 a 4, depois faremos uma breve reflexão e logo em seguida nós colocaremos a nossa convidada especial para falar sobre a oração que está nos versículos de 5 a 15, né, que fala sobre a oração, onde Jesus fala, porque a gente sabe que Jesus, ele, nos seus ensinamentos, e eu gosto muito aqui dos evangelhos, porque aqui tem um ensinamento direto de Jesus, né? O que ele fala, é o que ele pensa, o que ele quer para as nossas vidas, o modelo de vida de cidadão do reino de Deus está aqui. E a gente precisa se enquadrar dentro deste modelo. Se nós não estamos aqui enquadrados, então vamos procurar vivenciar isso em nossas vidas. Amém? Então vamos lá ver o capítulo 6. Pegue sua Bíblia. Como de costume, eu sempre peço para que você pegue sua Bíblia para a gente ir acompanhando. Glória a Deus. Então vamos lá. No versículo 1, começando do 1. Vamos ler lá. Que tem como título continuação do Sermão da Montanha, né? Ele começou lá no capítulo 5, a gente dividiu em algumas partes, e agora continuidade, porque o Sermão do Monte ele é muito longo, não é assim tão breve, mas ele é interessante e que Jesus, ele menciona as leis, e dentro das leis, em cima das leis, nas entrelinhas, ele acrescenta algo mais, algo em que o homem não visualiza, aquilo que o homem está esquecendo de visualizar, aquilo que o homem está esquecendo de fazer, né? Às vezes a gente pode dizer, são os mínimos detalhes, pois justamente nos mínimos detalhes que ele quer que a gente se atenha, foque nesses detalhes, tá certo? Ele não menciona uma nova doutrina, uma nova lei, não. É dentro da lei que já foi dada, ele coloca algo mais, algo interessante, algo que o homem não está vivenciando no seu interior, tá certo? Ele está vivenciando no seu exterior, fazendo para que seja aplaudido por outros, né? E aqui ele foca muito a questão da recompensa,
de Deus. E ele foca muito que nós não façamos nada para que o homem venha nos aplaudir, mas que o que nós façamos, o que nós temos que fazer é para que Deus venha nos recompensar. E aquilo que eu faço, que o homem aplaude, Deus não me recompensa. Então é muito interessante você focalizar nesse contexto aqui. Vamos lá, meus amores, vamos ler. Que diz assim, e aqui ele comenta nos versículos de 1 ao 4, ele está colocando a questão da oração e do jejum, tá? Então vamos ver. Ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão. Galardão aqui é que ele quer falar, todo mundo sabe, é a recompensa, né? Junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, ou seja, aplaudido, visto, e né, a pessoa engrandeça aquela pessoa. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fazes à tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu Pai, que vê e em secreto te recompensará publicamente. Então o que Jesus quer dizer aqui? Que tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer secreto. Porque quando eu faço para mostrar às outras pessoas, eu me glorio, eu me exalto, eu tô achando que eu sou tal, eu sou o maior, eu sou o melhor, e não é assim que tem que ser. A humildade é aquilo que está dentro, escondidinho, e que só Deus pode ver, né? O homem pode ver nas tuas ações, mas que nada que eu venha fazer, as ações que eu venha ter, a bondade que eu venha fazer para com o próximo, não seja vista por outros, mas que seja vista só por Deus, porque Ele é que nos recompensa. E a recompensa de Deus é muito melhor. É cheia de bênçãos, cheia de bondade, de misericórdia. Então, que nós venhamos a fazer as coisas sem estar mostrando. Quando ele diz tocar trombeta, é tipo, a pessoa vai dar na igreja, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem perto. Na igreja você vai dar uma nota maior do que a de costume. De repente você costuma dar uma oferta de R$2, 5, e você vai dar uma de 20, 50, de R$100, não sei. Você vai dar a oferta. Aí como você vai dar aquela oferta grande, você quer se mostrar, porque eu quero mostrar que eu tenho, que eu sou, que eu dou, que eu... Entendeu? Então não é por aí. E aí quando você vai mostrar, quando a pessoa vai passando ali com a cestinha para receber a oferta, você já mostra. Não, ele quer que você esconda. Que dê, ninguém nem saiba que você deu. Ninguém sabe quanto foi que você deu, porque Deus está vendo, Ele sabe. Quando você for abençoar um irmão, não precisa você tocar trombeta. Eu vejo gente, eu abençoei, eu fui lá na vila tal, eu dei isso, eu ajudei aqueles irmãos ali, eu passei na rua, eu dei um esmola cega, eu dei isso, eu dei aquilo, eu comprei isso, dei... Não, Deus não quer que você faça isso. Ele quer que nós o quê? Façamos escondido, vamos dizer assim. Só ele sabe, só quem recebeu sabe, e não precisa mais ninguém saber. Ele coloca até uma metáfora, né? Que é uma metáfora, na verdade. Quando a tua mão direita der uma coisa, esconde da esquerda, para que ela não veja, né? Ou seja, quando tu fizer alguma coisa, faz escondido. Não precisa estar dizendo para todo mundo, falando que fez, deixou de fazer, não precisa. Não é necessário. Por quê? Porque as pessoas que vão ouvir aquilo ali vão te aplaudir, vão dizer, muito bem, ele é o tal. Então, é só a recompensa que tu vai ganhar esta. Mas se você quiser a recompensa de Deus, que ela é muito melhor, ela é muito maior. E é isso que Jesus quer. Que nós vivenciamos o reino assim, é desta maneira que nós, seres humanos, vivenciamos o reino. Quando eu coloquei, é como um subtítulo, como viver no reino, é dessa forma, para viver no reino. Eu não preciso ser aplaudido por ninguém, eu não preciso ser, ninguém precisa me ver para me glorificar, me honrar, me dar os parabéns, não, eu tenho que fazer. E quando tu fizeres alguma coisa e ninguém disser nada, Jesus recebeu. É o que é interessante. Por isso, é isso que eu queria te dizer. Às vezes você posta algo no teu grupo de oração, né? De repente você tem um grupo,
você posta alguma coisa, ninguém diz nada, ninguém dá nada, ninguém fala nada. Deus recebeu. Às vezes é uma palavra, né, de ânimo, às vezes é uma oração, você postou ali, e ninguém nem comentou, ninguém nem disse, oh glória, aleluia, ninguém disse nada. Mas Jesus recebeu e tu vai ser honrado, tu vai ser recompensado por aquilo. Né? Você foi na igreja, deu uma palavra lá na igreja, você cantou um hino muito bonito, cheio da unção, ninguém disse nada, ninguém falou nada. Glória a Deus, não é para dizer nada, não é para falar nada, porque é para ele receber, é para ele recompensar, não é para homem recompensar, amém? Então agora nós vamos ficar com uma palavra com a irmã Elaíse. Ela vai falar sobre oração, que é uma parte também das ações que devemos fazer para viver o reino de Deus, né? Para vivenciar, para estar dentro desse reino. É uma das ações, né? É essa também, a oração. E ela vai falar para nós que tipo de oração modelo, qual é a oração que Deus quer, qual é a oração que Deus se agrada. Existem vários tipos de oração. Então, irmã Laís, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que Deus te abençoe. Qual é a verdadeira oração? Qual o modelo dessa oração que Jesus nos ensinou, né? Que está em Mateus 6, do 5 ao 15. Então, assim, nesse contexto, tem vários modelos de oração e tem aquela que Jesus nos ensinou. Tem aquela que ele fala, né? Que é dos fariseus, que ainda hoje tem muito fariseu, né? A gente vê muito hoje nas igrejas pessoas eloquentes que querem mostrar sua oração bem alta, que querem falar o seu português bem falado, e elas estão preocupadas se alguém está ouvindo, né? Se alguém viu como ela se expressa bem. E Jesus nos ensinou uma oração que é a oração mais poderosa que tem. É aquela que você entra no seu quarto, fecha a porta e é só você e Deus. Aquela oração que você pode ser sincero. Você não vai se preocupar com o seu português, porque Jesus, ele te entende. Mesmo se tu não falar, ele vai te entender, né? Essa é a verdadeira oração. É aquela que você entra no seu quarto, fecha a porta e conta para Jesus o que realmente você está sentindo. Ele sabe. Se você não falar nada, se você só gemer, ele sabe. Mas ele quer te ouvir. Ele quer que você se derrame, que você se aquebrante diante dele. E ali é a verdadeira oração, né? E uma coisa muito importante que Jesus nos ensinou é que nós devemos perdoar o nosso próximo, assim como nós queremos ser perdoados por ele. Se eu não perdoar o meu irmão, que estou vendo todo dia, como eu vou querer o perdão do Senhor, né? Então, queridos, essa é a verdadeira oração, né? É aquela oração que você conta para o Senhor o que você está passando, sem ter vergonha. Você vai ser sincero, porque você sabe que só o Senhor vai te entender e que ninguém vai te ouvir. Essa é a verdadeira oração, né? É a oração só você e o Senhor. Fala, entra no teu quarto e fala para o Senhor o que tu quer, né? O Senhor já sabe o que tu precisa, mas Ele sempre quer te ouvir. Ele quer ver o seu ato de humildade. O Senhor sabe que eu preciso disso, mas eu vou pedir a Ele. Você vai falar com o Senhor da maneira que você quiser, da maneira que você for se expressar, sem se preocupar com aquela oração eloquente, palavras bonitas, que ali você está preocupado se as pessoas estão ouvindo, se você falou bem, né? Ainda existe hoje essas pessoas, mas que nós possamos ser aquela pessoa que não se preocupa com o português, com o que o outro vai pensar, não. Se preocupe com a sua intimidade com Deus, se preocupe se você está agradando a Deus. Essa é a verdadeira oração, é a oração sincera, um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Amém? Muito bem, acabamos de ouvir a nossa irmã Elaís, né, falando sobre oração, né, que é uma das ações também do reino de Deus.
daqueles que querem viver o reino de Deus, precisa orar. E só para complementar um pouquinho, porque ela já falou muito bem sobre oração, né? Essa oração que o Senhor, que é o Pai Nosso, que todos nós cristãos conhecemos, o Pai Nosso, onde Jesus menciona, deveis orar assim, eu costumo falar que ela está organizada da seguinte forma: uma invocação ao Pai, 3 petições centradas em Deus e em sua glória, depois mais 3 petições relacionadas à nossa necessidade, e depois exaltação e louvor. Então, dentro da oração que devemos fazer a Deus é esta, né? Invocação ao Pai, as petições centradas em Deus, as petições relacionadas com a nossa necessidade e a exaltação a Deus, né? Se notarmos bem, a gente vê a clara semelhança com os 10 mandamentos, né? Nessa oração, onde a primeira parte diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e a segunda parte o relacionamento com o nosso próximo, tá certo? E diz respeito também ao nosso relacionamento com o próximo, eu já falei. Então, ao orarmos, devemos ter a noção de que estamos falando com Deus, que é vivo e que é poderoso, falando com um soberano, o rei de toda a terra, e não com um ser distante e impessoal, né? A nossa oração tem que ser essa: você falar, ter convicção de que você está falando com Deus, um ser supremo, que é vivo, que te ouve e que te responde, e não com um ser impessoal, e de repente está ali, que você pode olhar e não se move, não se vê, tá certo? Então, nossa oração tem que ser assim, e a oração é uma das ações daqueles que querem viver o reino de Deus. Então, para concluir, outra ação é sobre o jejum, tá certo? O jejum, quando Jesus fala aqui no 16, ele diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Eles querem mostrar, eles querem que as pessoas saibam que estão jejuando. E não é assim que Deus quer que nós sejamos, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, não é? Para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Porque ele fala oculto, teu Pai que está oculto, ou seja, que você não está vendo e que ninguém está vendo, mas ele está te vendo. Ele vai te recompensar só a ti, não precisa ninguém estar sabendo, né? A ideia de hoje é que todo mundo tem que saber, todo mundo. Aí você já coloca lá no Facebook: eu fiz isso, fiz aquilo. Até algo que você está sentindo, uma sensação. Tem gente que já posta lá: estou me sentindo triste, estou me sentindo isso, né? Ainda tem gente que comenta também, né? Vai lá e diz: olha, ok e tal. Então, não vai dizer para ninguém, vai dizer para Deus, né? O participante do reino de Deus, ele tem que falar com Deus. Se for lá no Facebook dizer alguma coisa, vai dizer uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, algo que alegre o coração, aqueles corações que estão do outro lado, que muitas vezes estão entristecidos, né? Mas não vai dizer de você que você está triste. As nossas angústias, os nossos sofrimentos, tem que falar na nossa oração com Deus. Como bem disse a irmã Elaís, né? Temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar com Ele em secreto. Não precisa ninguém saber do que você vai falar, do que está passando, dizendo. Basta Deus saber e Ele vai cuidar de você, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns pontos sobre jejum. Não vou fazer, porque jejum, na verdade, é um assunto que é bem amplo, mas eu não vou entrar assim nesses detalhes, porque a gente está só comentando aqui as ações do reino de Deus que Jesus colocou, né? Uma das ações é a oração, né? Que foi muito bem mencionada. E também a questão de você, quando dá esmolas ou fazer alguma coisa, não tocar trombeta, ou seja, não dizer para ninguém que fez, fazer escondido, só precisa você e Deus saber do que você fez, né? Porque tem muita gente que para fazer coisa ruim faz escondido, né? É fazer as coisas ruins e vai por debaixo do pano. Mas não adianta fazer escondido, porque Deus está vendo. Vamos fazer as coisas boas escondidas, nas ruins. As ruins a gente vai exterminar, excluir da nossa vida, tá certo?
Então, assim, jejuar para vencer. Para que nós precisamos jejuar? Né? Qual é o intuito? Para que eu preciso jejuar? Para quê? Para vencermos batalhas espirituais. Né? A gente vê Esté queria vencer uma batalha, está lá no capítulo 4 de Esté, você pode olhar. Esté venceu uma batalha, mas com jejum. Jejuamos para ficarmos mais próximos de Deus, né? Em Zacarias 7:5 ele menciona isso. E Deus cobra isso de nós. Nós queremos ser mais próximos, sentir mais a presença de Deus na nossa vida, temos que jejuar. Que jejuar é mortificar o nosso corpo. Mas também não precisa ser um jejum de um dia todo. Você vai fazer um jejum no tempo que você puder, né? Muitas vezes nosso corpo não suporta um jejum de 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquele jejum onde você está meditando na palavra, está orando, mas como já foi falado, né? Sem ninguém precisar saber, só entre você e Deus. Fazendo jejum também para quê? Com o intuito de quê? De obtermos respostas. Também para pôr o nosso corpo debaixo da autoridade de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos assim meio que, eu não sei se vocês, mas eu já me encontrei assim meio rebelde, meio revoltada. Então, quando a gente jejuma, a gente se humilha mais, a gente começa a reconhecer que a gente não é nada e que Deus é que é o dono de tudo e que Deus é que é todo poderoso e que Ele é o maior e que Ele faz e desfaz e que a gente precisa estar dentro da vontade de Deus se nós quisermos ser mais que vencedores. Amém? E outra, para finalizar, nós jejuamos para mostrar arrependimento. Tá certo? Lá em Jonas, no capítulo 3, no versículo 5, mostra essa questão. E também, porque Jonas se arrependeu muito. Então, a gente às vezes praticou alguma coisa que não agradou a Deus, né? Um pecado, uma falha, alguma coisa que aí você jejuma e pede perdão a Deus para se arrepender. Muitas vezes você precisa se arrepender de alguma coisa, você não consegue se arrepender do que você fez ou de algo, você tem raiva de alguém, não consegue perdoá-lo, então você vai jejuar para mortificar, para tirar esse pesar, porque quando a gente jejuma, a gente fica mais sensível ao Espírito, tá certo? Então, fica aí essa palavra para você, para o seu coração, não é? E na próxima vídeo nós vamos continuar ainda com o capítulo 6. Vamos continuar com 19, você deixa marcadinho aí para quando a gente iniciar, tá bem? E eu quero agradecer também a participação da irmã Laís. Irmã, que Deus te abençoe. Toda vida que eu convido ela para participar do vídeo, ela está atenta. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar todos vocês também, que ouvem esta palavra, coloque no seu coração e põe em prática. Porque existem 3 coisas maravilhosas. Nós temos que ouvir a palavra, nós temos que entender a palavra e nós temos que colocá-la em prática, né? Agir. Que oração, você ora e tem que ter ação, é a ação. Então, fica aí a dica para nós participarmos do reino, ser participante. Uma das ações é oração e jejum, e nunca tocar a trombeta, ser sempre humilde, fazer as coisas para que só Deus venha ver e te recompensar, amém? E até o próximo vídeo, fica na paz, meus amados.